O dia. Bom dia, o quadro Entrevista do dia, 7h31, hora oficial do Brasil. Quadro Entrevista da sua quarta-feira, no ar aqui pela 97.7, na sua manhã de quarta-feira, dia 5 do mês de janeiro. Para o oferecimento de Gedex Mônaco. Gedex oferecendo luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco, localização privilegiada. Gedex do Grupo Metalúrgica Cardoso e também para a Farmácia São Jorge, aqui na Avenida Santa Catarina, farmácia de atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge e Gedex Mônaco anunciando o quadro Entrevista que está no ar. E hoje vai pautar Conselho Tutelar. Estamos aqui com as 5 conselheiras tutelares de São Carlos e aqui estamos com elas, né? A Graciele Claus, a Cristiane Sampaio, Julimara Daimlin, Sheila Rosa e também com a Jennifer Nogueira. Estão aqui para falar conosco sobre o ano 2021 e também os destaques para 2022, projeções, por que não, né? Campanhas também, entre outros assuntos. Cumprimento aqui primeiramente a Jennifer, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também a Sheila, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis e ouvintes da Rádio Tropical. Julimara. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM. Cristiane Sampaio, bom dia. Bom dia, Elvis, e bom dia aos ouvintes da rádio. E a Graciele, seja bem-vinda. Bom dia, rádio ouvintes, e obrigado pelo espaço novamente no cedido. Legal, muito bem. Vários assuntos aqui vamos pautar, vários trabalhos, 2021, inclusive fechou com chave de ouro aí, com campanha que foi realizada, inclusive, pelas meninas do Conselho Tutelar. Deixa eu começar aqui com a Jennifer, então, falando um pouquinho dos trabalhos lá, Jennifer. Vamos debater um pouquinho do que foi 2021, trazer observações, alertas e orientações também. Exatamente, Elvis. Inicialmente, a gente acha prudente destacar a forma de atendimento junto à sede do Conselho Tutelar. Ela acontece de segunda a sexta-feira, em horário comercial, sendo então das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. Posterior a isso, nós temos a jornada de sobreaviso, que inclui sábados, domingos, feriados, bem como os horários das 17 horas até as 7h30 do outro dia. Através disso, a equipe do Conselho Tutelar está à disposição da comunidade 24 horas por dia, em qualquer dia da semana. Sendo então que as denúncias recebidas pela nossa equipe se dão de maneira presencial, quando o denunciante ele comparece até a sede do Conselho Tutelar e é atendido presencialmente pela equipe. E também, nesse quesito, né, já vale destacar que mesmo a denúncia ela sendo de maneira presencial, o denunciante ele tem o direito ao anonimato. Então, caso ele opte por isso, ele pode vir presencialmente e vai ser mantido o anonimato da pessoa. Ainda, nós temos os canais eletrônicos para a realização das denúncias. E aí é através do telefone fixo, né, do Conselho Tutelar, que seria o 3325-3036, ao qual o atendimento é restrito ao período de atendimento presencial. Também, nós temos o telefone celular do sobreaviso, onde as denúncias podem ser realizadas em qualquer horário, sob o telefone 8428-5229. E também dispomos do e-mail, ao qual a pessoa também pode realizar a denúncia ou tirar dúvidas via e-mail, sendo conselhotutelar@sãocarlos.sc.gov.br. Salientamos também, né, que em todos os canais e meios de denúncia, a pessoa que irá realizar a denúncia ou o procedimento tem o direito ao anonimato. Temos também as denúncias pelo Disque 100, que é um canal do governo federal que recebe mais de 80 mil notícias por ano, sendo a principal forma de denúncia no país atualmente. Esse número, então, como eu mencionei, pertence ao governo federal e atende a população das 8 às 22 horas. É possível também ser atendido nos finais de semana. A denúncia efetuada pelo Disque 100 é repassada aos conselhos tutelares e para que receba o caso e dê o devido tratamento. Tudo bem, tá aí então a forma de denúncia, né, minha gente, destacada aqui pela Jennifer, e a Cris vai destacar também outra pauta, assunto importante, encaminhamentos de outros setores também, não é, Cris? É isso mesmo? Como é que funciona isso? Porque envolve CRAS e CAPES também, né? Isso, a gente tem uma rede, né, na qual uma das atribuições do Conselho Tutelar é o encaminhamento para essa rede, no caso, que seria a educação, a saúde, o CRAS, o CAPES.
a gente atende, né, a denúncia quando vem, se a gente vê que há necessidade da criança, ou do pai, ou do genitor, da família, ser encaminhada a uma dessas redes, né. Então, a gente encaminha, faz o primeiro procedimento, encaminha, e a partir daí a gente vai acompanhando junto com essa rede. Vale destacar também, Elvis, que quando o Conselho Tutelar ele move esse trabalho junto com a rede, a gente pede assim, que os genitores que foram encaminhados com os infantes, né, que compareçam, que prestam o serviço avisando, né, não posso ir, hoje deu um imprevisto, né, porque assim, o nosso trabalho é um encaminhamento, mas a partir do encaminhamento que a gente faz com a psicóloga, fica de responsabilidade dos genitores a continuar esse tratamento. Digamos que a gente encaminha um infante, um adolescente e acaba não podendo ir, ou digamos que já aconteceu em várias situações, de que desistem desses atendimentos. Então, a equipe, essa rede, junto com o Conselho Tutelar, está ali movida para esse trabalho, às vezes até tirou optou, né, por uma vaga que às vezes precisava mais para colocar esse infante, e acaba que daí o genitor não indo aos atendimentos, faltando muito, acaba que a psicóloga informando o Conselho Tutelar, ele veio em um atendimento, não compareceu mais, a gente precisa ver o que está acontecendo. Então o Conselho Tutelar se move, vai até a casa, conversa com os genitores e acaba vendo que o genitor fala, não consigo ir, não vou mais, não quero mais. Eu sei que a gente acaba aplicando uma advertência. É só para deixar claro que todo o trabalho que a gente faz junto com a rede é importante, é por isso que tem essas medidas. Tem um artigo 129 da Lei 8.069 que diz que muitos pedem, o Conselho Tutelar pode aplicar essas medidas? Pode, porque existe a lei do ECA, existe esse artigo, que é o 129, se alguém quiser estar lendo, né? E que diz que o Conselho Tutelar pode aplicar essas medidas, essas advertências por responsável que não comparecem aos encaminhamentos que o Conselho Tutelar faz. Não tem só... eu optei pelo psicológico, né? Mas tem na educação, quando o Conselho Tutelar acaba encaminhando para um atendimento de creche ou de escola, o CAPS, tem a saúde... todo encaminhamento que a rede e o Conselho Tutelar fazem é muito importante. Então, a população tem que acabar acompanhando e fazendo esse processo, né, até para não deixar o trabalho da gente... E tem que conhecer, né, esse caminho aí, saber que tem essa possibilidade de intermédio aí do Conselho Tutelar e da rede aí também, né? Sheila, sua vez. Vamos falar agora como é que é o procedimento quando vem aí, quando chega então a denúncia, então, como é que funciona isso? Então, quando qualquer pessoa tem suspeita de que talvez os direitos das crianças e dos adolescentes tenham sido infringidos ou violados, é possível eles realizarem denúncias ao Conselho Tutelar, de diversas formas. A denúncia é importante para que os problemas sejam investigados, colocando assim um fim em um possível sofrimento dos menores. É possível sempre realizar denúncias ao Conselho Tutelar de forma anônima. Sendo assim, o órgão, quando recebe a denúncia, de imediato a gente faz uma averiguação, fizemos contatos com vizinhos, com os próprios genitores, falamos com os infantes, para assim saber se a denúncia é procedente ou improcedente. E mesmo após a denúncia ser averiguada, o Conselho Tutelar continua acompanhando as crianças por um tempo, dependente da gravidade da denúncia, encaminhamos aos outros órgãos competentes, como por exemplo, CRAS, CAPS, atendimento psicológico, dependendo muito de como foi a gravidade da denúncia que a gente recebeu, Elvis. Muito bem, tá aí então explicado o procedimento relacionado ao encaminhamento aí, né, minha gente, relacionado ao procedimento quando recebe a denúncia. E a Graciele vai explicar para nós aqui o procedimento, aí já é abuso sexual, Graciele, como é que funciona nesse sentido? Abuso sexual e também agressões físicas, né? Pois então, é um procedimento bem delicado, né, porque ele viola totalmente o direito das crianças. É um assunto delicado, é um assunto particular que geralmente não gosta de ser
falar da pessoa que foi agredida ou a pessoa que sofreu um abuso sexual, ela não gosta de falar sobre isso. Então, assim, qual é a função do Conselho Tutelar nesse sentido, né? É sempre prezar, né, e tomar as medidas cabíveis, né, para a proteção do menor. Então, a gente sempre tem, todas as nossas ações do Conselho Tutelar em função disso, a proteção do menor. Então, assim, como a lei do Estatuto, no artigo 5, na lei 8069, ela fala de forma genérica que a proteção da criança e do adolescente contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, também no artigo 18, ela fala que todos devem velar pela dignidade da criança. Então, essa é a nossa função. Quando chega um caso de abuso sexual ou agressão, que tem muitos casos, inclusive no nosso município, apesar de ser pequeno, né? A gente já teve vários casos. Como a gente procede? Quem recebeu a denúncia primeiro? Foi a professora, foi o vizinho, foi a mãe, quem recebeu? Então, essa denúncia chega até nós, pela pessoa que recebeu a denúncia, porque, como é um fato triste, o menor geralmente fica acuado em falar isso para o Conselho Tutelar. Então, existem várias formas. Por exemplo, em palestras, acaba saindo algo do gênero, isso aconteceu comigo. O vizinho conta para uma amiga próxima. Então, a gente recebe essa denúncia dessa pessoa, que sempre vai ser anônima, tá? Essa forma de agressão e de abuso, ela é muito séria. Então, para não envolver as pessoas, a gente prefere que ela seja anônima. Nós optamos também por ela ser anônima, para preservar tanto a criança quanto o denunciante. O que a gente faz? A gente acompanha, a gente escuta o relato da pessoa que escutou, né? Se, por acaso, a criança vier até o conselho e relatar, nós acompanhamos a realização do boletim de ocorrência com o infante. Se for com alguém recebeu a denúncia, a gente sugere que essa pessoa mesmo realize o boletim de ocorrência, para não ter várias falas, né? Para ele diretamente realizar o boletim de ocorrência. O que a gente faz posterior a isso? A gente acompanha a criança no corpo de delito, geralmente é feito no IGP em Chapecó, ou pode ser feito por 2 médicos, né? Com assinatura e laudo de 2 médicos. Esse corpo de delito é entregue para a polícia, né? Juntamente com o boletim de ocorrência, né? E o que a gente faz com a criança nesse momento? A gente encaminha as políticas públicas, né? Atendimento psicológico, acompanhamento, o órgão continua acompanhando por vários e vários momentos essa criança, para ver a condição psicológica dela e para zelar pela proteção dela. Então, a gente acompanha o boletim de ocorrência, acompanha o corpo de delito, encaminha a criança para os atendimentos necessários, que cada caso é um caso. Existem sim agressões aqui no município, existem sim abusos sexuais, né? E nós enviamos esse caso para o MP. Então, são as medidas que a gente toma em relação a essa situação. E continuamos sempre acompanhando o infante. Muito bem, tá aí então explicado a relação aí, inclusive com a lei aí já, né? Também. Isso, a lei que preza, né? Exato. Já embasado aí também, né? Bem, a Graciele também fala das questões, né, Graciele? Guardas, dias, entregas de crianças, como é que funciona isso aí? Pois é, essa é uma questão que vem bastante ao Conselho Tutelar, né? Eu gostaria de saber que dias que eu posso pegar meu filho, já que a gente tem uma guarda compartilhada. Sexta-feira é meu dia de pegar o filho e a genitora não quer entregar. Então, são essas questões, além do Conselho Tutelar, ele prezar pela criança, ele também orienta os pais em relação, né, a certas situações. E essa é uma situação que vem, olha, quase que diariamente a respeito, em questão de guarda, em questão de dias de entrega, em questão de pensão alimentícia, né, Cris? Então, assim, gostaríamos de destacar que esse tipo de questão, guarda, dias de visita, valor de pensão, a mãe não depositou a pensão, o pai não depositou a pensão. Essas questões não estão ligadas ao Conselho Tutelar. Mas chega.
Chega. Então, Erroneamente, qual mas é a chega. nossa função? Orientar os pais Exato. de onde procurar e onde buscar. Então, essas questões, elas devem ser seguidas conforme acordo judicial, né? Então, geralmente, isso é feito em juízo, né? Dias de visita, guarda, pensão, e isso deve ser cumprido conforme foi feito o acordo judicial. Nós, do Conselho, não podemos interferir. Não, hoje vai ficar com o pai. Não, amanhã vai ficar com a mãe. Não, o Conselho Tutelar não faz esse tipo de serviço, né? E caso um dos genitores esteja descumprindo, era para entregar o filho na sexta e a genitora não entregou. Então, ele tem que comunicar ao seu advogado e o seu advogado anexa os autos do processo. Então, deixando claro que nessa questão de pensão, dias de visita, guarda, nós não podemos interferir, nós podemos só orientar os genitores do que fazer. Tudo bem, é uma curiosidade, porque a gente não sabia dessa demanda aí, não, que não tinha responsabilidade do Conselho Tutelar, mas principalmente por chegar, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de dúvida aí. Jennifer, evasão escolar, Jennifer. O que nós temos lá em relação a procedimentos? Exato. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, Isso, né? pode. Para combater a evasão escolar, no ano de 2001, o Ministério Público de Santa Catarina criou um programa chamado Apoia. O Apoia, ele foi criado, então, com o intuito de mobilizar as escolas, os conselhos tutelares e o Ministério Público, assim como toda a sociedade, para trazer os alunos de volta à sala de aula. O Apoia, então, ele é um trabalho em rede conjunta. Cada parte responsável, sendo a escola, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, assume, então, o compromisso de trazer o aluno de volta à sala de aula. O público-alvo, então, do Apoia são crianças e jovens de 4 a 17 anos que não completaram o ensino obrigatório, que seria o ensino fundamental ou o ensino médio. Todas as escolas da educação básica de Santa Catarina, seja estadual, federal, municipal ou particular, podem hoje combater a infrequência escolar com mais eficiência, agilidade e de modo informatizado por meio desse programa Apoia. E quais então seriam esses objetivos, né? Os objetivos do Apoia seria promover o regresso de crianças e adolescentes à escola para que concluam a educação básica, pois ela é um direito, né, fundamental. Atuar preventivamente para garantir a permanência dos alunos na escola e também melhorar a qualidade de ensino, aperfeiçoando assim as políticas públicas voltadas à educação. E aí, nesse sentido, o Conselho Tutelar, a equipe do Conselho Tutelar, atua após a intermediação da unidade escolar, onde o aluno está matriculado, realizando assim um trabalho em conjunto, conversação com a família, para compreender os motivos pelos quais o estudante estaria afastado da escola e também buscar meios para inserir ele de volta ao ambiente escolar. Segundo dados, entre 2002 e 2003, o Apoia possibilitou o retorno de 71 mil alunos à escola, a partir da soma das ações promovidas, então, pela essa equipe em conjunto. Isso significa, então, uma média de quase 6 mil retornos de alunos por ano em todo o estado. E aqui no município não é diferente. O Conselho Tutelar, ele atua junto a essa rede, né, junto ao Apoia, com as escolas e o Ministério Público, intervindo na situação, realizando visitas em conjunto com a escola, realizando visitas para compreender qual é a vulnerabilidade ou qual é a situação que está fazendo o aluno permanecer fora do ambiente escolar. E aí, juntos, tentar combater a evasão escolar e trazer esse estudante de volta para a sala de aula. Muito bem, tá aí números locais também, né? E a Sheila vai destacar, inclusive, como é que é o desaparecimento de casa? Como é que é lá, Sheila? Sobre crianças que desaparecem de casa. Isso, crianças, exato. Tá, então em caso de que os filhos desaparecem, os genitores ou os responsáveis legais ligam para o Conselho Tutelar. A gente ressalta que nesses casos de desaparecimento é necessário entrar em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, bem como registrar um boletim de ocorrência desse desaparecimento. Sendo que no caso em que a polícia vê a necessidade, ela entra em contato com o órgão, porque muitos genitores eles acabam entrando em contato direto com o Conselho Tutelar para estar auxiliando, e aí não temos como auxiliar, porque isso cabe somente à Polícia Civil e Militar num primeiro momento. Né? No primeiro momento, exatamente. Bem, a Cris ainda vai falar das crianças em ambientes como bares e outros. Isso. Pode ficar à vontade. Nós temos um artigo do ECA que é Esse é bastante incidente, né? Não? Então vai lá, traz lá.
Nós temos um artigo do ECA, que ele é o 149 também, que ele fala dessa lei da crianças e adolescentes na rua e em bares até altas horas, né? Hoje é permitido, deixando bem claro, hoje é permitido menores de 12 anos desacompanhados até 8h30, 8h30 eles têm que estar dentro de casa, né, digamos assim. E assim, deixando claro que nós, em 2021, a gente visitou bastante lugares, assim, onde que a gente recebia denúncias de que tinha menores, tanto na rua quanto em bares. A gente orientava, que é a nossa primeira função, né, orientar os bares de que não pode vender cigarro, bebida alcoólica para menores, e não pode permanecer esses menores desacompanhados dos pais, né. Muitos dizem, vamos citar que ele foi num bar tomar, num restaurante jantar, os genitores foram jantar e acabaram levando a criança de menor junto. Não tem problema, porque está acompanhado com os pais, né? O que a gente ressalta nesses de ruas, né? Nesses itens, assim, é o desacompanhamento de responsáveis, né? Porque tem várias situações. Digamos que o Conselho Tutelar receba uma denúncia que existem menores em estabelecimentos fazendo uso de bebida alcoólica, a gente acaba indo averiguar a situação e, se realmente é encontrado, acaba advertindo os donos, né? E a gente acaba chamando os responsáveis para vir retirar a criança e acaba advertindo. Essas advertências são acumulativas, né? Vão sendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes encaminhado ao Ministério Público, porque é uma situação bem complicada, que precisa ser revista, tipo, alvará, como que está funcionando, até que hora, porque tem todo esse sistema que a gente tem que seguir, né? Então, deixando claro, né, que a doutora Silvana, até estava lendo o que a doutora Silvana está tentando colocar no Senado, que até 18 anos podem estar na rua ou em ambiente assim até às 10 horas da noite até às 5 da manhã. Hoje, menores de 12 anos é permitido só até 8h30, né? Desacompanhados. Mas a gente sabe que a realidade não é isso, né? Exatamente, por isso que eu falei da incidência maior. Né? Em 2021, muitos casos, muitas denúncias de crianças e adolescentes na rua depois das 8h30, depois das 10h30 e assim em diante, né? Legal, muito bem. Eu acho que chegou a vez da Julimara falar um pouquinho, né, Julimara? Isso, só agora essas 4 chegou falam, né? Rapaz do céu. Vamos lá, senão vai sobrar pouco tempo. Vamos lá. Destaque aqui, para crianças sozinhas em casa e desacompanhadas. Isso, na verdade, assim, Alves, agora esse ano de 2021 estamos ainda em tempo de pandemia, né? Então, a gente recebeu bastante denúncia que as crianças estavam sozinhas em casa, que os pais precisam sair para trabalhar, né? Mas, geralmente, às vezes não consegue ter condições de pagar uma empregada ou alguém para ficar responsável por essa criança, né? Então, a gente quer deixar bem claro que até os 12 anos não pode deixar a criança sozinha em casa, desacompanhadas. A partir dos 12 anos, a criança pode ficar desacompanhada em casa, porém ela tem que ter responsabilidade. Os pais devem deixar um lanche, alguma coisa para a criança não precisar mexer em fogão, em alguma coisa jarra elétrica, essas coisas que podem acontecer algum acidente mais grave, né? Também vale destacar que crianças até 14 anos, que elas são imaturas ou com problemas até motores ou psicológicos, essa lei ela não se aplica, tá? Então, não pode ficar sozinho, mesmo que seja maior que 14 anos, tem que ter um responsável junto, né? Elvis, também nós queria falar sobre os dados que a gente teve esse ano de 2021, tá? Tem números importantes aqui. Isso, Vamos lá. Sobre as denúncias, a gente recebeu 180 denúncias. Infelizmente, esse ano a gente recebeu várias denúncias falsas. O que acontece? Ligam pra gente, fazem uma denúncia, que o pai tá bêbado, tá batendo na mãe, nas crianças ou algo desse tipo. A gente se desloca até o local, às vezes a gente até aciona a polícia militar para estar acompanhando a gente chega no local e não é o que eles tinham relatado para nós. Então, tá uma situação muito complicada. Às vezes parece que não estão levando tão a sério o Conselho Tutelar, porque isso é uma situação que envolve uma criança, que envolve o psicológico dela. Também nós, às vezes, acabamos saindo
2, 3 a 1000 ali para ir ver o que está acontecendo e não é bem o que falaram para nós, né? Então, a gente pede para a população tomar um pouco de cuidado e relatar somente o que for verdade, não às vezes para prejudicar o pai ou prejudicar a mãe. Tem que pensar na criança nessas horas, né? A gente também fez 126 atendimentos. Esses atendimentos, né, é o que a gente atende na sede do Conselho Tutelar e também fora, né? Então, são os atendimentos que a gente faz semanalmente, né? Geralmente, a gente acompanha ainda a família, né? Então, somando atendimentos e denúncias, ele dá 306 atendimentos e denúncias esse ano. E fora as orientações que a gente dá também na sede do Conselho Tutelar, né? Que a gente sempre pede, se tem alguma dúvida, alguma coisa, pode vir conversar com a gente e a gente vai estar orientando da melhor forma, né? Então, seria esses os dados mais estatísticos agora do ano de 2021, né? 2021 no resultado aí, Isso. Né? Quem que vai falar sobre a campanha. Campanha Isso. Crianças que Isso. Brilham. Você mesmo. Vamos lá, então. Isso. Então, esse ano, novamente, o Conselho fez ano passado, no Exato. caso... Segunda edição, Segunda edição. Isso. E graças a Deus a gente arrecadou bastante brinquedos. A gente arrecadou 204 brinquedos. Claro que a gente fez uma selecionada porque veio brinquedos novos e brinquedos usados. Então, os brinquedos novos a gente já separou para as crianças, deixamos os de bom uso, né? Então, a gente atendeu 120 crianças esse ano. E a gente fazia também, graças a Deus, a gente recebeu bastante doce, bala, pirulito. Então, a gente fazia uns saquinhos de doce e entregava junto com presente, né? Então, foi muito bom. A gente agradece toda a população que colaborou. Também o pessoal do comércio que auxiliou também, aceitou nós deixar as caixas, né, para arrecadar. Mas foi muito bom, a gente agradece de coração. Fizemos muita diferença nesse Natal para essas crianças, né? Ou seja, vem aí a terceira edição, né? Meninas, o tempo já esgotou aqui. Eu só queria perguntar, não sei se alguém pode falar em 30 segundos, rapidinho, o que não é atribuição do Conselho? Não é, rapidinho. Não é. Não é aplicar medidas socioeducativas, né, para adolescente, não é nossa função. Não é nossa função realizar buscas e apreensão de adolescentes e mesmo os pertences, né? Não é nossa atribuição efetuar diligências nem prisões. Não é nossa atribuição ação social, ou seja, distribuição de cesta básica ou qualquer outro tipo de benefício, né? Não é nossa atribuição determinar pensão, guardas, visitas, esse tipo de situação, como foi falado anteriormente, é uma medida judicial e compete ao juiz e não ao Conselho Tutelar. Não é nossa função realizar autorizações de viagens, por exemplo. Não é nossa atribuição realizar fiscalizações em motéis, bares, festas, shows, né? Então, não cabe ao Conselho Tutelar. Não é nossa função exercer técnicas dos servidores públicos como assistência social, equipamentos. Isso é com o CRAS, não com o Conselho Tutelar. Mas nós gostaríamos de salientar que estamos à disposição da população. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato, pode comparecer na sede do Conselho. Temos os canais, como a Jennifer falou, telefone fixo, WhatsApp, temos também Instagram. Então, temos e-mail. Então, esses canais, bem como a presença das pessoas, serão todas bem-vindas. Lembrando que gostaríamos que as pessoas pensassem um pouco, às vezes, antes de fazer as denúncias. Como a Julimara falou, teve muita denúncia falsa no ano de 2021. Então, é um deslocamento de toda a equipe para uma situação que não é verdade. Mas, mesmo assim, estamos abertos a discussões, a perguntas, a sugestões. E estamos, então, ali na Rua La Salle, no prédio da Casa da Cultura. Bem no centro, né? Obrigado, Graci. Estamos às ordens da população. Obrigado novamente pelo espaço. Valeu. Obrigado também a Cristiane. Obrigado pelo espaço, Elvis. Valeu. A Julimara, obrigado. Obrigado, Elvis. Obrigado novamente à Rádio Tropical FM por nos receber aqui, né? A Sheila. Obrigada, Elvis, e muito obrigada pelo espaço. E valeu, Jennifer. Obrigada, Elvis. Valeu, olha, a entrevista na íntegra daqui a pouquinho no nosso site em áudio e vídeo. Vem aí o Comando Geral, um oferecimento para a GEDEX e também para a Farmácia São Jorge. Vamos para a foto agora, matéria completa também lá no Jornal do Meio-Dia, com trechos do bate-papo. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.